Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Barulho Santista. E aqui a gente só fala de Santos. E o que não falta é assunto para falarmos de Santos, né? Então, assim, tem sido semanas para os santistas muito conturbadas. Eu sou o Rafael e vou falar com vocês sobre o que está acontecendo do Santos. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. É uma linguagem que eu só penso no melhor do que é do Santos. Eu não tô nem aí para os candidatos, eu não tô nem aí para diretor de futebol, para técnico, para presidente do Santos. Aqui eu não tenho ninguém de estimação. A minha única estimação chama-se Santos Futebol Clube e é sobre isso que nós vamos falar. Eu até separei aqui, é tanto assunto que eu até separei aqui algumas anotações até para a gente fazer em tópicos. Depois eu vou fazer cortes, mas para a gente estar falando. Quem quiser ver o vídeo inteiro, veja o vídeo inteiro. Quem não quiser ver o vídeo inteiro, pode estar falando, pode estar vendo os cortes que farei posteriormente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é sobre Santos e Goiás. O Santos voltou a vencer depois de 4 jogos. Analisando o futebol do Santos, eu achei que o Santos fez um bom primeiro tempo, um segundo tempo bem ruim, assim, o Santos chegou naquele momento do jogo que você olhava assim, o Santos falava, vai ser 0-0, ou a gente toma um gol do Goiás, porque eu não via, e o Goiás também, o Goiás não fez um grande jogo, o Goiás também, achei que o Goiás não jogou absolutamente nada, assim, foi um jogo ali que o segundo tempo foi bem morno e estava caminhando para aquele 0-0. E de verdade, só não foi 0-0 porque o nosso grande, e aí a gente tem que agradecer ao grande Tadeu, que inclusive, pelo que eu já soube, até já negociou com o Santos, mas acabou não dando certo. Mas graças ao Tadeu, o Santos conseguiu os 3 pontos, porque o segundo gol foi uma consequência dali já do que aconteceu no primeiro gol, né? Mas assim, volto a repetir, o Santos não jogou bem, num modo geral. O primeiro tempo foi até o primeiro tempo um pouco melhor, assim, o Santos teve mais volume de jogo, ficou mais no campo de ataque ficou mais no campo de ataque, o Goiás ficou ali numa posição mais defensiva, mas também não foi aquela pressão absurda que você olhava e falava assim, não, o time tá martelando, uma hora faz o gol. Não, foi, assim, o Santos jogou melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo, caiu de rendimento muito. Algumas coisas me preocupam muito no Santos. Primeiro, é a questão da dependência do Guilherme. Hoje, assim, cara, é bizarro a gente imaginar que a gente é dependente do Guilherme. Assim, com todo respeito ao Guilherme, ok? O Guilherme veio, não estava entre as contratações, se olhar e falar assim, nossa, que baita contratação. Não. Então, assim, mas hoje ele é a nossa referência ali no ataque. Então, ele, o Pedrinho, o Furk já deram uma outra dinâmica ali para o time do Santos, né? Depois, lógico, entrou o William Bigode e tal, mas eu ainda sinto muita falta do futebol do Pituca. Ainda sinto falta do futebol Pituca. Vejo que o JP, o João Schmidt, caiu o futebol dele também quando a gente compara com o Campeonato Paulista e principalmente o Juliano. O Juliano, para mim, tá destoando ali, sabe? Ele é um cara que, assim, em muitos momentos do jogo, eu não vejo ele participando do jogo. Nem defensivamente, nem ofensivamente. E aí, uma provocação que eu tenho, uma provocação que eu quero trazer para vocês é o quanto isso talvez seja culpa do Juliano e o quanto isso seja culpa do Carille, né? E aí a gente vai pro assunto 2. Porque eu separei aqui em 3 assuntos. O jogo, Carille e Marcelo Teixeira, ok? Porque eu vou repercutir o que o Carille e o Marcelo Teixeira falaram, né? Mas assim, e é engraçado, né? Assim, só falando sobre o jogo, e eu queria trazer algumas reflexões para vocês, é a questão de tipo assim, né? O Santos,
contra o Goiás, só teve um jogador efetivamente da base. Só um jogador efetivamente da base, que foi o JP Sherman, que por sinal, putz, corações para JP Sherman, achei assim, pô, acho que um baita achado do Santos. Para mim, talvez seja um dos únicos que se salve no Santos nas últimas partidas. E quando a gente olha para a Série A, a gente vê Flamengo, Palmeiras, Internacional, times que hoje têm um poderio financeiro muito maior que o nosso, muito maior que o do Santos, usando mais a base. E aí, para mim, essa conta não fecha. A conta não fecha. Por que a conta não fecha? Porque, assim, se você não tem dinheiro, cara, é aí que você tem que utilizar a base. É aí que você tem que utilizar a base. Então, assim, o Palmeiras, que tem um poderio financeiro absurdo, não para de lançar moleque. E o Santos, ele faz o movimento contrário. Tem cada vez menos moleque no time. É menos moleque. Hoje o JP Sherman, antes tinha o Patati que estava jogando, e aí teve aquela confusão, aquela imbecilidade do seu Patati também, né? E aí, obviamente, que você também tem que ali acontecer alguma coisa, mas o grande fato é que o Santos, assim, ele abdicou da base, aparentemente, nos últimos anos, e especialmente agora com o Carille. Porque, por exemplo, quando a gente pega o caso do Enzo Monteiro, que foi um menino que jogou contra a Portuguesa, ele fez 45 minutos, se eu não me engano, contra a Portuguesa, depois ele não entrou mais. Só que assim, se você falar assim, tá, beleza, o Enzo não foi bem, mas, pô, o Bigode entrou e, pô, faz gol todo o jogo, o Furk faz... Não é a verdade. Morello, não é a verdade. Ninguém se firmou no ataque do Santos ali. Pô, mas o único que teve só 45 minutos para mostrar trabalho foi o Enzo Monteiro. Todos os outros tiveram mais chances, até o Morelos, que agora, é o que tudo indica, parece que está de saída do clube. Então, assim, tem coisas que são muito difíceis da gente entender no Santos, mas muito difíceis mesmo, sabe? Então, assim, eu olho hoje pro elenco do Santos, ele me arrepia quando eu vejo nomes como Patrick. Cara, Patrick é o jogador que mais ganha salário no Santos. O Patrick não estava sendo utilizado em lugar nenhum. E o Galo vai e me dá uma entrevista coletiva falando que o Patrick era uma contratação para 2025. Cara, aí você fala assim, pô, será que o Santos quer voltar para... Será que o Santos quer subir da Série A e voltar? Porque, irmão, o Patrick, acho que hoje não joga na maioria dos clubes na Série A. Se jogar, vai ser em clube que vai lutar para não cair. Com todo respeito. Tanto é que parece que ele tá negociando com o Vitória da Bahia. Olha a posição do Vitória. Sabe? Então, assim, pra que fazer essa contratação? Pra que contratar um jogador? Pô, olha a forma física do indivíduo, do Patrick. Eu não tenho nada contra o jogador. Eu até acho um jogador, pô, mediano para bom, que se informa, comprometido, tal, poderia ajudar muito o Santos. Mas pelo que a gente viu nas imagens do cara, pô, será que ninguém no Santos olhou e falou assim, pô, não dá para trazer esse cara? Será que ninguém avaliou isso? E aí a gente vai pro ponto 2, que é a questão do Carille. O quanto o Carille é responsável por essas contratações. E meio que na entrevista ele deixou isso nas entrelinhas, falando que ele tinha errado, ele não ia admitir aonde ele tinha errado, mas eu, na minha observação, é que eu acho que ele errou no perfil de jogadores. Você tem que, eu volto a repetir, Série B, irmão, é jogador com fome. É jogador de força física, é jogador que tá surgindo ou que tá ali tentando dar aquele degrau a mais. Não é medalhão de barriga cheia. Não é medalhão que vai vir para simplesmente ser mais um time na carreira do cara. O Santos é mais um time na carreira do William Bigode. A passagem do William Bigode não vai mudar nada na vida dele.
A passagem do Patrick não vai mudar em nada a vida dele, a passagem deles no Santos. Não vai mudar em nada. Do Juliano, de tantos outros. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter... Pega o elenco de times que subiram recentemente. Por exemplo, o Cruzeiro. Vê quantos medalhões o time que subiu do Cruzeiro tinha. Compara com o primeiro ano do Cruzeiro na Série B. E vocês vão ver a diferença. Então, o Santos precisa trazer, sabe, jogador que, primeiro, ou que conheça a Série B, que conseguiu já ter acesso, está acostumado a essa competição, tá acostumado com essa competição, ou aquele cara que você fala assim, é um cara que a gente pode contratar, mas, o teto dele é enorme, talvez daqui 2, 3 anos seja um titular na Série A de qualquer time. É esse perfil que o Santos tem que trazer agora. Não adianta ficar trazendo mais essas velharias, esses caras cansados, que nada vão ajudar o Santos. Que nada vão ajudar o Santos. Sabe? Teve jogo que você via nitidamente que, assim, faltava comprometimento ao time. Tinha jogo que, o Santos perdendo o jogo, os caras não corriam. Que os caras ficavam ali, sabe? Porque é o que eu falo, falta fome para esses caras. Porque eles já conquistaram tudo na carreira deles. O que vai mudar na vida desses caras se o Santos não subir? O que muda? O que muda? Muda na do JP Sherman. Mas desses outros caras, sabe, não vai mudar em nada. E é por isso que o Santos tem que ou utilizar mais a base, ou contratar jogador com outro perfil que não sejam esses medalhões que vêm para ganhar fortunas e que pouco entregam comparado a o que ganham. E aí a gente vai num ponto que é o que mais me irritou da coletiva do Carille. Esse me irritou pra caramba. Cara, como? E acho que foi o Ricardinho da TNT que fez essa pergunta, que é o que eu mais questiono. Achei a pergunta, assim, a melhor pergunta da entrevista. Cara, o Santos só joga de uma forma. Carille, você pensa em outras formas? Não. Eu adapto os jogadores e tal, mas essa é a minha forma de jogar. Curto e grosso. Então, assim, gente, a questão é, a gente tem um técnico hoje, o seu Fábio Carille, que ele não vai mudar a forma dele de jogar. Vai ser o 4-3-3. Então, o Santos pode jogar com o Manchester City, pode jogar com o Floresta, pode jogar com na Virier, não lembro aquele time que o Santos ganhou de 10-0. Qualquer que seja o adversário, o Santos vai ter sempre o esquema tático. Igual. Que é bola do zagueiro para os pontos, bola dos volantes para o ponto, e o meio-campista ali, o meia de criação, pouco joga no jogo. É bola nas pontas, cruzamento na área, e esse é o Santos do Carille. É um time que só tem uma jogada. É um time que não sabe nem ser coordenado em campo. É um time que, quando os atacantes pressionam os defensores adversários, os zagueiros não avançam. Este é o Santos do Carille. E assim, o futebol moderno hoje, ele não aceita esse tipo de coisa. O futebol moderno hoje, cara, o técnico tem que estudar, o técnico tem que mudar. Cara, o Guardiola até pouco tempo atrás, ele mudou a forma do Manchester City jogar. Ele fez uma linha de 4 zagueiros lá, coisa que ninguém fez. E aí o Arsenal repetiu, tantos outros clubes repetiram. Sabe? Ele não escalou mais lateral para jogar. Então, assim, mas o Carille não pode mudar a forma dele. O Guardiola pode. O Carille não pode. Mesmo o time não jogando nada. Então, assim, você não vê variação tática nenhuma no Santos. E assim, pessoal, vamos lá. Eu gosto de contextualizar as coisas, porque às vezes as pessoas interpretam de uma maneira diferente. Eu não tô falando que o Santos tem que dar show na Série B. Eu não tô falando que o Santos tem que golear todo mundo na Série B. Eu não acho que o Santos, sabe, assim, todo mundo falou, puta, vai subir com o pé nas costas, tal, não sei o quê. Eu nunca fui desses. Em alguns momentos, lógico, vice do Paulista, 3 vitórias seguidas, top e tal, não sei o quê, vamos subir e tal. Você fica otimista até pelos 3 anos que nós passamos. Mas
Cara, a gente não pode ter um técnico hoje, e hoje, para mim, o técnico é mais importante que qualquer outro elemento no clube. Assim, lógico, os jogadores são fundamentais, mas se você tem um técnico horroroso, por mais que os jogadores sejam bons, o negócio não vai. É mais fácil você ter jogadores medianos com um técnico excelente e esse time render do que o contrário. Então, assim, quando você pega um técnico que abraça convicções e que não tem a humildade de falar, pô, vou fazer uma. Pô, esse adversário aqui, pô, fora de casa, eles gostam da posse de bola e tal. Será que com eles. Pô, vou jogar no 4-4-2 hoje, vou povoar mais ali o meio-campo, vou congestionar o meio-campo, não preciso de 2 pontas, sabe? É esse tipo de coisa que eu quero ver de um técnico do Santos, sabe? Então, assim, me cansa e me deixa até com raiva quando eu vejo um técnico falando da forma como o cara ele falou. Não, não, é meu jeito de jogar. E acabou, irmão. E acabou e vai ser assim, sabe? Então, esse ponto do Carille é uma coisa que, cara, eu não gostei da última entrevista. Porque eu acho que você tem que ter o mínimo, primeiro, de estudo. E quando eu falo assim, quando você não quer mudar algo, é porque você não quer estudar. Se eu acho que eu já sou bom pra caramba naquilo, que aquilo, só é aquilo que eu faço que vai dar certo, eu não vou mesmo. Quanto que o cara ele se atualiza? Quanto que ele vê? Sabe? Porque não é possível um técnico vir numa coletiva e falar: não, não, eu tenho minha forma de jogar, vai ser essa, e não vou mudar. Ainda mais. Cássio, se ele falasse, eu já acharia um absurdo se ele falasse isso se o Santos tivesse 11 vitórias seguidas na Série B. 11 vitórias seguidas, a gente já não gostaria disso. Imagina nessa sequência que o Santos fez. Ok? Então, assim, eu odiei isso que o Carille falou. E aí, agora a gente vai para o terceiro ponto. Marcelo Teixeira. Coletiva do seu Marcelo Teixeira. Eu até estou esperando uma resposta aqui no meu Instagram. Deixa eu ver se a pessoa mandou, porque é uma resposta muito interessante que eu estou esperando. Não, ele ainda não mandou essa resposta. A respeito do senhor Paulo Brax, que será, ao que tudo indica, o Marcelo Teixeira ainda não bateu o martelo nisso, mas aqui tudo indica será o novo CEO do Santos, ok? E me assusta esse nome. E aí vocês vão me perguntar, mas Rafael, por que te assusta? Porque o Vasco da Gama, ano passado, era administrado, um dos caras fortes do futebol do Vasco do ano passado chamava-se Paulo Brax. O Vasco foi o que mais investiu no futebol em 2023. E o Vasco lutou até a última rodada para não cair junto com o Santos. Ou era o Vasco ou era o Santos. A gente estava naquela definição, que se o Santos vence o Fortaleza, quem cairia era o Vasco. Então, assim, quando você vê um cara desse vindo para o Santos, me preocupa. E quando você olha as redes sociais dos vascaínos falando sobre o Paulo Brax, me preocupa mais ainda. E assim, e outros pontos da entrevista do Marcelo Teixeira me preocupa. Porque, assim, eu acho que em muitos momentos, e agora eu não vou falar da entrevista, tá? Eu vou só recapitular uma coisa. Eu acho que em muitos momentos o Santos ele tem uma soberba na Série B. Eu vou explicar o porquê da soberba na Série B. Quando o Santos decide mandar fazer um mando de campo em Londrina contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Santos ia fazer 5 jogos fora de casa. 5 jogos fora de casa. Porque o do Botafogo de Ribeirão Preto era no meio. Então, você tinha. Acho que era o América. O América foi depois. Não, você tinha o América antes, aí teve o Botafogo, aí teve o Novo Horizontino, e aí teve o Operário. Foi essa sequência do Santos. E teve um antes que o Santos venceu. Mas assim, não é possível que ninguém olhou e falou assim:
cara, começo de Série B, a gente não sabe como que vai estar tal. Será que é hora de jogar longe da Vila Belmiro? Será que é hora da gente, assim, ficar 5 jogos fora? Então, para mim, beira a arrogância, beira a prepotência. Ou nem se atentaram a esse fato. Ou é tão vergonhoso o Santos que nem se atentaram a esse fato. E assim, e aí você vê assim, as respostas do Marcelo Teixeira, eu achei de uma maneira geral respostas muito parece mais um candidato ainda do que propriamente um presidente do Santos. Fica mais falando do que aconteceu. Ah, porque era assim, porque assim, porque assim, porque assim. Tá, só que já teve 6 meses para mudar as coisas. 6 meses para mudar as coisas. E assim, muitas coisas mudaram. E aí, assim, a gente fala, por exemplo, o time do Santos hoje é um time que fez o Campeonato Paulista bom, mas que está fazendo uma Série B sofrível. E assim, e eu não vejo no discurso do Marcelo Teixeira uma indignação plena nisso. E aí é um sentimento meu. Ah, fisiologista. Ah, porque a gente precisa investir scout. Ah, porque. Cara, isso é assim, lógico. O Santos tinha que colocar um time em campo, concordo, tudo. Mas tem coisas que dá para andar em paralelo. Não dá para o Santos hoje não ter gente, profissionais, fazendo scouts. Assim, uma equipe fortíssima de scout para ver onde tem jogador bom para trazer para o time além da base, que não está sendo utilizada, segundo a Marta dizia, porque muitos ali têm problemas de físico, sabe? De verdade, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. Então, assim, o discurso do Marcelo Teixeira foi muito mais. E aí eu até tenho que ser justo. Ele marcou essa entrevista antes da vitória contra o Goiás, ok? Tipo, então, sabe? Mas eu acho que falta uma revolta maior, assim. Pode ser que internamente ele tenha essa revolta. Só que, assim, ali na entrevista, precisa mudar tal. E muitas coisas, por exemplo, vou falar um pouco do futebol feminino. Ah, porque aconteceu tal situação com o Cleiton. Cara, quem trouxe o Cleiton foi ele. Ele bancou a vinda do Cleiton e deu no que deu. Hoje o Santos está na zona de rebaixamento do futebol feminino. Pô, as contratações. Será que ninguém. Cara, como eu falo, será que, pô, não tem ninguém ali pra avaliar e falar assim, cara, o Patrick não dá. Não dá. Simplesmente não dá. A gente não vai contratar ele. A gente viu a forma física dele e não dá para contratar. Não trouxeram o cara. E aí eu falo, para que manter o Galo? O que o Galo fez efetivamente no Santos até hoje? Porque ele seria o cara para salvar o Santos. Ele não salvou o Santos ano passado. O que o Galo faz no Santos? Qual que é o papel do Galo no Santos hoje? E uma outra coisa que me preocupa. Se o Carille cai, o Santos perde do Mirassol, o Carille cai. Que aí eu duvido que o Marcelo Teixeira vai trazer ele, vai manter ele. E agora vindo o Paulo Braga, eu não duvido aparecer um Barbieri da vida. Eu não duvido, cara. Eu não duvido. De olhos santistas nisso. Olhos santistas. Porque o Barbieri já era para ter caído do Vasco, ó, muito tempo e os caras mantiveram ele. Então eu não duvido, vinha o Paulo Brax, cai o Carille e vem o Barbieri. E nesse intervalo, sabe quem assume os times do Santos? O presuntinho, o que derrubou a gente. O que não era mais para estar no time, para estar no clube. Ah, mas o Rafael, o presuntinho é santista, o Galo é santista. Irmão, eu não posso falar aqui, porque esse vídeo vai no YouTube, a palavra que eu falaria. Mas assim, futebol não é mais assim. Futebol profissional. Futebol é o que a tia Leila faz. Futebol profissional é o que a tia Leila faz. Pode falar o que for da tia Leila. Mas aquilo é futebol profissional. Felipe Melo era ídolo no Palmeiras, deu a idade. Irmão, tchau.
Jailson, ídolo do Palmeiras, deu a idade. Tchau, não tem mais espaço aqui. Porque tá pensando lá na frente. Então não tem mais espaço para. Ai, o cara tá no clube porque é santista. Ai, irmão, assim, para mim é um tapa na cara, com todo, assim, de verdade. É um tapa na cara ver o Presuntinho no banco de reservas. É um tapa na cara. Eu não tenho nada contra ele. Só que assim, ele me lembra toda vez, a minha vida inteira, quando eu olhar pro Presuntinho, lá sentado no banco de reservas, eu vou olhar e falar assim, cara, esse cara foi o cara que tava no nosso rebaixamento. A minha vida inteira. Então, por isso que eu falo que, assim, que algumas coisas o Marcelo Teixeira acertou, que ele montou um time competitivo. Só que ele montou um time competitivo para tiro curto, para o Paulistão. E aí foi o problema. O Santos, a pior coisa que aconteceu para o Santos esse ano foi ter chegado na final do Paulista. Porque iludiu todo mundo. Torcida, diretoria, técnico. E aí, assim, pô, deu certo os medalhões. Vamos trazer mais. E aí trouxe Patrick. E esse é o problema. E hoje, cara, assim, com todo respeito, vocês acham mesmo que não tem um menino na base? Eu não tô falando do Patati, ok? Você conhece o Patati porque o Patati aprontou aquele negócio lá e tal. Apesar que também acho que parece que foi um crime hediondo que ele cometeu. Postou uma coisa infeliz, legal, multa o cara, mas não afasta de jogo, irmão. Você tá prejudicando o time. Ok? Você tá prejudicando o time. Deixa o cara em campo. E aí você me escala o Rainer na ponta direita, que mal tá jogando como lateral. Ele mal tá jogando, ele tá jogando mal como lateral. Aí me põe ele como ponta direita. Cara, o Rainer contra o Operário foi um desastre. Um desastre. Então, assim, cara, tem muita coisa errada no Santos. Eu acho que o Carille não é o técnico do Santos. Acho que o Marcelo Teixeira não é o presidente do Santos. Acho que o Santos precisa ser administrado como uma empresa. Assim, você não precisa ser SAF para ser empresa. Você não precisa ser SAF para ser comandado como empresa. Você precisa de profissionais. Então, assim, algumas coisas melhoraram, Marcelo Teixeira, algumas coisas melhoraram, mas algumas outras continuam igual. Continuam igual. Então, assim, ou o Santos muda drasticamente, ou o Santos vai passar um ano na Série, vai passar 2 anos na Série B no mínimo. No mínimo. E assim, com o desempenho hoje do Santos em campo, o Santos não sobe. Ou o Santos dá um pulo, de desempenho, ou o Santos vai ficar na Série B. Cara, e aí eu vou falar uma outra coisa. Eu vi muito santista torcendo pro Santos perder contra o Goiás. Cara, eu jamais faria isso. Eu entendo o cara que tá torcendo contra o cara ele cair. Mas são 3 pontos. Não dá. Não dá. O Santos tá 3 pontos agora porque o América Mineiro perdeu. Essa é uma última rodada, então o Santos só tá 3 pontos ali. Mas se vê, mesmo o Santos ganhando do Goiás, o Santos não voltou pro G4 da Série B. E assim, convenhamos, para um time que tem a folha salarial 3 vezes, quase 3 vezes maior que a segunda folha salarial, que é a do Goiás, é um absurdo o Santos estar fora do G4. O Santos hoje tem uma folha salarial de time de Série A. E detalhe, a folha salarial do Santos estaria no top 10 do Brasileirão. E outro detalhe, que o Marcelo Teixeira falou, que esse eu não posso deixar de falar. Se o time joga bastante, segunda, quarta, domingo, pô, o time tá cansado. E aí, segundo ele, um dos problemas que pode ser é que o jogador demora muito para jogar. Fica uma semana, 10 dias sem jogar, sem treinar. Aí pergunto, que técnico no mundo bom, né? Bom, tô falando técnico bom. Não gostaria de ter 10 dias para treinar. A própria Premier League. Pega agora o calendário da Premier League.
pega o calendário desse último ano do Manchester City. O City praticamente jogava terça e domingo, quarta, terça, sábado, quarta, domingo. Porque os caras foram pro Mundial, foram muito assim, não tem tempo para treinar. Aí pergunta lá pro Guardiola, pergunta pro Klopp, pergunta pro Ancelotti. O que eles preferem? Jogar quarta, domingo ou ter sempre 10 dias entre um jogo e outro? A diferença é que com um técnico que só tem um esquema tático, deve encher mesmo o saco dos jogadores. Irmão, você treina todo dia a mesma coisa, não faz nenhuma variação tática. Porra, 10 dias deve ser um saco mesmo. Imagina 10 dias com o Carille e você fazendo a mesma coisa, porque ele joga daquela maneira. Deve ser insuportável mesmo. Pô, mas será que não é um dia... Pô, vamos escalar aqui 3 zagueiros? Vamos testar 3 zagueiros? 3-5-2? Pô, um jogo fora de casa. A gente sabe ali que, pô, sabe, talvez a gente precisa ter 3... Cara, tanta coisa que dá para fazer, mas não. O problema é que os jogadores descansam 10 dias. Então, vou encerrando aqui esse primeiro vídeo do Barulho Santista. Espero fazer vídeos e conteúdos todos os dias. E bora lá que vai ter muito, vamos falar de Santos. E aqui sempre vai ter crítica. Aqui ninguém vai passar pano para dirigente, técnico, não. Porque assim, eu nunca passei o pano, eu nunca me posicionei politicamente do Santos. E isso eu me orgulho muito. Me orgulho muito. Porque, cara, assim, a coisa mais fácil do mundo é você receber privilégios em troca disso. E vocês podem ter certeza que comigo isso nunca vai acontecer. Beleza? Forte abraço, conto com vocês. Deixe o like aqui no canal se você assistiu esse vídeo até o final. Curta o canal, porque isso ajuda demais no engajamento, ok? Valeu, abraço!